Eu sou o Gabriel Dili, aluno da capacitação audiovisual realizada pela Rádio Liberdade FM com apoio Lei Paulo Gustavo. Oi, eu sou Matheus Gaio, aluno da capacitação audiovisual realizado pela Rádio Liberdade FM com apoio da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura. Olá, tudo bem? Eu sou Jorge Colin Filho, aluno da capacitação audiovisual realizado pela Liberdade FM 104.9 com o apoio da Lei Paulo Gustavo, Incentivo da Cultura. De aliado a inimigo. É assim que hoje podemos definir a internet. Hoje a grande maioria das pessoas não vive sem o celular. E com os jovens e adolescentes isso é muito mais intenso. E queremos aproveitar desse espaço para conscientizar sobre o uso das redes sociais, perigos e benefícios que podemos encontrar nela. A internet tem nos ensinado muitas coisas, mas existem muitos problemas que surgiram, desde questões criminais, assédios e algo que tem prejudicado muito os adolescentes na atualidade, o uso excessivo do celular. Quanto tempo você fica nas redes sociais? O seu nome, quantas horas por dia você fica nas redes sociais? Meu nome é Augusto Beati e eu passo por média 30 a 45 minutos por dia nas redes sociais. Meu nome é Luana Ribeiro e em média umas 6 horas por dia. O meu nome é Breno dos Santos Barbosa Silva. No total são 8 horas, 4 horas aqui no colégio. Henrique, tenho 20 anos. 5 horas. Como é que é teu nome? Cauã Rodrigues, eu tenho 17 anos. Quanto tempo diário tu usa nas redes sociais? 6 horas. Como é que é teu nome? João Rodrigo, umas 2 horas. Dando sequência ao nosso projeto de capacitação audiovisual com incentivo à cultura Lei Paulo Gustavo, vamos conversar com o professor Antônio Carlos Wagner, com graduação em Letras e Literatura, com especialização em mídias. Queremos falar sobre um tema político que é o uso de celular em sala de aula. Professor Antônio, sabemos que a tecnologia será uma forte aliada nas redes em ensino, mas ainda é um tema que divide opiniões. Segundo a Lei número 12.884, de 3 de janeiro de 2008, fica proibido a utilização de aparelhos de telefone celular dentro das salas de aulas, nos estabelecimentos de ensino do estado do Rio Grande do Sul. Como educador, qual a sua posição? Quais exemplos poderia nos apresentar? Muito bem. Essa questão é muito importante de ser analisada por toda a sociedade, inclusive com a participação dos alunos, visto que realmente em alguns momentos, em alguns usos, o celular não passa de uma mera distração. Talvez porque ainda nós não tenhamos uma educação tecnológica suficientemente para abarcar esse tema, para abarcar essa questão, que é o uso do celular como uma tecnologia fonte de conhecimento. Então, no primeiro momento, nós olhamos friamente e ele não passa de uma mera distração, um passatempo, assim como você olhar um encarte num jornal ou alguma propaganda. Por outro lado, a tecnologia vem mudando alguns pontos de vista, como por exemplo a inteligência artificial, que fornece novas linhas de pensamento para problemas os quais o aluno enfrenta. Então, à medida que o aluno pode começar a dialogar com uma inteligência artificial, o aluno pode assistir no YouTube o professor Cortella, o aluno pode elaborar teses complexas para um projeto de escola, ele passa a ser válido.
E essa validade, essa atividade, essa ação do uso da tecnologia, do uso do celular, ela nos é interessante na medida que haja um limite, tanto a nível de escola como a nível de família, mas o mais interessante é que o aluno ele não necessita de que alguém diga para ele que o tempo de tela está excedendo a razão e está passando a ser um vício. Fugindo um pouco do tema, isso também ocorre com alguns adultos. Não é comum ouvir falar que uma pessoa sofreu um acidente de carro por estar mexendo no celular ao volante. Então, é importante esse debate, é importante a análise dessa lei, porque ela vai trazer muitas discussões. Outro ponto importante é a personalização e a motivação. Então, alguns alunos têm mais dificuldade no aprendizado e outros menos dificuldade. Então, para aqueles que têm mais dificuldade, os professores, as professoras podem passar alguma matéria a mais para que esse aluno possa ficar ter mais conhecimento e consiga acompanhar os outros extra classe. Outra questão motivadora é a tela em si, que você vai ter uma perspectiva maior do assunto, diferentemente, por exemplo, da leitura de um livro ou assistindo a algum programa, como eu já disse antes, do professor Cortella. Algumas coisas sobre filosofia são melhores explicadas do que lendo apenas um livro. Evidentemente que resguardadas as proporções de tempo, de dedicação que cada aluno tem. Hoje nos deparamos com o avanço desenfreado do mundo digital. E uma das faixas etárias que mais consomem e automaticamente mais se expõem aos riscos deste universo desconhecido são os adolescentes. Convidamos a doutora Célia Rodrigues Santos, psicóloga, que aceitou o nosso convite para falar um pouco sobre o assunto. Doutora Célia, no seu ponto de vista, quais são os maiores problemas enfrentados por nossos adolescentes nas redes sociais? Alguns dos maiores problemas enfrentados por jovens, adolescentes, crianças e até jovens adultos é a dificuldade que eles têm de se relacionar para além das telas, ou seja, se relacionar no dia a dia, face a face, porque as telas elas facilitam a comunicação e dificultam a interação social presencial, podendo levar ao isolamento social, ao sedentarismo, a dificuldades de comunicação dentro da família, levando até casos mais graves de depressão. Com o isolamento social, pode ter dificuldades na aprendizagem, diminuição do rendimento escolar e, em casos mais graves, onde existe uma dependência de telas, pode levar o jovem, a criança ou adolescente a estados graves de ansiedade e até de depressão. Já acompanhamos tantas notícias relacionadas ao exagero das redes sociais, suicídio, ataques, o que leva os adolescentes a atingir situações extremas como essa. Vou usar um exemplo que poderia levar um jovem ou uma jovem a cometer suicídio. A questão principal é a questão da autoestima. Quando um jovem ele não tem consciência de si, ele não sabe quem é, ele não tem essa profundidade de quem ele é e qual o seu propósito, às vezes ele acaba cometendo atos impulsivos e que muitas vezes são fatais. A baixa autoestima, a dificuldade em saber quem é, qual é o seu propósito, qual é o seu significado dentro da sua família, o seu lugar e a sua importância, a falta da rede de apoio, a falta de um amigo, de um conselheiro fiel, a dificuldade em estabelecer conexões significativas dentro da sua casa, do seu lar, da sua família, faz com que esse jovem, esse adolescente se feche no seu mundo interior, causando dentro deles muitas emoções negativas. E quando algo acontece, como, por exemplo, algum comentário maldoso, alguma mentira disseminada ou algum bullying que é feito na internet com comentários maldosos, pode levar esse jovem
levem a um ato impensado e, num impulso, cometer uma tragédia que seja inevitável. Doutora Célia, como ajudar adolescentes a enfrentar esses desafios dentro do mundo digital? A melhor forma de enfrentar esses desafios que as redes sociais impõem ao adolescente e ao jovem é o próprio jovem e adolescente colocar limites para si. Colocando limites de tempo, de quanto tempo eu estou usando, quais são os conteúdos que eu estou acessando, né? Quais são as minhas prioridades ao acessar as redes sociais e colocar um limite de tempo. Esse é o primeiro passo que o jovem, o adolescente, ele pode colocar para si. Se caso o adolescente, por exemplo, ele não tenha condições de ter esse limite, ele pode pedir ajuda aos seus pais, pedir ajuda àqueles que cuidam dele, de colocar esses limites para ele, para a sua própria proteção. Ter limites bem definidos de quantidade de tempo e de uso das redes sociais ajuda o jovem ou adolescente a se proteger de possíveis danos à sua saúde emocional. Outra forma de se proteger dos perigos das redes sociais é cultivar amizades com pessoas reais, nutrir os relacionamentos com pessoas reais, com familiares, com amigos, fora das telas. Se você está enfrentando problemas, situações que estão lhe prejudicando no seu interior, procure uma rede de apoio, um amigo fiel, alguém que poderá lhe ouvir com empatia, poderá minimizar essa dor e essa tristeza que você está carregando. Não sofra sozinho. Para encerrar, gostaríamos de deixar esse recado. Cuidado com a sua imagem, com o que você vê, com o que você faz nas redes sociais. Ficamos felizes em aprender um pouco mais de como captar, editar e preparar um vídeo para que será usado nas redes sociais. E esperamos que não apenas nós, mas vocês também tenham aprendido algo com esse projeto, com esse vídeo. Obrigado. Agradecemos por sua companhia e esperamos ter colaborado positivamente com esse tema. Muito obrigado.